Seja muito bem-vindo ao Avivados Podcast, o seu podcast semanal da Reinando em Vida, para a gente comentar sobre assuntos que envolvem o dia a dia cristão, sobre assuntos da Bíblia, sobre assuntos do nosso cotidiano. Você é muito bem-vindo e se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque se você ativar esse sininho que está do lado do botão de inscrição, você vai ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. O YouTube ele te manda uma notificação e você fica por dentro dos vídeos que a gente produz aqui pela Reinando em Vida. Uma outra coisa, você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, lá no @CReinandoemVida, onde você pode assistir os IGTVs, você pode acompanhar as fotografias dos cultos, dos eventos e nossa divulgação e lives e tudo mais. Estamos lá no Instagram. É isso? É isso. Facebook também, mas a gente não gosta muito de divulgar o Facebook não, porque a gente acha que é uma rede social que vai acabar, né? Então... A gente tá meio migrando. Do jeito que o Zuckerberg comprou todo mundo tá no Facebook também, né? É uma febre. ainda. Mas eu acho que a gente tá tentando migrar pro Instagram por conta das ferramentas e tudo mais. Mas segue lá a gente no Facebook também, é o CR Reinando em Vida, facebook.com/CR Reinando em Vida, tudo junto. É isso? É isso. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o quê? Mistério. Tcharam. Vamos lá, vamos falar sobre ser cristão em um meio não cristão. Ser cristão em um mundo que não é. Ser cristão em... Uma ovelha negra do mundo. Uma ovelha negra do mundo? Vamos falar sobre, por exemplo, você que é cristão e vive em uma família que não é? Ou você que é cristão e estuda numa escola onde a maioria não é? Ou numa faculdade, ou se no seu trabalho você é cristão e a maioria não é, também. Eu tô muito entretida com né? essa Bíblia, Por que quê? ela é muito pequena e ela tá servindo de tripé. De tripé. A gente vai lê-la. Iremos lê-la daqui a pouco. Teste de grau de Só que é bem óculos. pequenininha a letra, né? Como é que você arrumou isso, gente? Olha É o só. que tinha. Mas agora que você falou, você vai ter que explicar pro nosso ouvinte por que estamos com essa Bíblia tão pequena aqui. Os dois apresentadores participantes desse podcast esqueceram seremos excluídos de todas as atividades da igreja, né, a partir de hoje. Se você não assistir mais Avivados, saiba por quê. Tomara que o pastor não assista, que ele não descubra que esquecemos as Bíblias em casa. Mas faz parte. Gabinete, depois do episódio vai ter um gabinete. Já preparamos o café. E é isso. É isso aí. Vamos falar. Inclusive, o contrário. Inclusive o contrário. Você que não é cristão e convive com alguém que é cristão e está meio sozinho nesse mundo. Vamos falar sobre todas essas impressões, sobre esses contrastes, né? Que acaba se tornando um contraste. E aí, esse contraste ele nem sempre é positivo ou negativo. Eu acho que quando a gente fala de contraste, não necessariamente tem o lado bom e o lado ruim, é apenas diferenças. Quanto maior o contraste, mais enfatizadas são as diferenças. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque esse comportamento do cristão no meio não cristão, ele varia muito. E pode ser que esse comportamento, às vezes, seja equivocado também. É aquilo que a gente falou naquele episódio da plantação. Às vezes, a gente não aperta, muda o sininho da chave do virei crente. Isso. Agora sou totalmente, sou totalmente diferente de você. Agora eu sou gospel. Saia de perto de mim. E aí tá, existem vários tipos, né? Existe aquele... São dois extremos. Tem o cristão que ele acaba se misturando. Demais. Certo? E... Camaleão. O camaleão. Aquele que é variável, né? Que ele se adapta ao meio para sobreviver. Adaptado. É o Darwin do X-Men. Adaptado para sobreviver. E tem aquele que, pelo contrário, ele não quer... É o intolerante. Intolerante a diferenças. Ele não tolera e agride verbalmente. É o cara mais radical. São dois extremos. O cristão, então, que se adapta para sobreviver ao meio em que ele vive, ele se finge... Conveniente. Ele é o conveniente. É o que por conveniência tá. E já que estamos aqui, vamos beber um copo. Exatamente. Para não ser julgado, para não escandalizar.
Dessa água bebereis a Dessa água beça. bebereis muito para não escandalizar meu irmão. E aquele outro que, pelo contrário, então é do demônio. Tira de mim essa água. Tira de mim. Aparta de mim o cálice. É verdade. Mas aí, cabe a nós, como cristãos, entendermos a nossa responsabilidade nesse meio. Seja esse meio muito diferente da gente ou igual, mas a gente tem uma responsabilidade nele. Com certeza. De repente, a gente não vai virar um pregador da noite para o dia no nosso trabalho, mas a forma como a gente lida, Age também, a forma como a gente age, a forma como a gente lida, na verdade, com as diferenças lá fora, eu acho que aí é o pulo do gato. Porque com todas se as você... situações, né? Porque tem situação que você lida de uma forma que, quando você é cristão, você lida de uma forma. Quando você não é, pode ser que lide de outra, né? Aí você nota algumas peculiaridades, particularidades entre uma pessoa que é cristã e uma pessoa que não é cristã, né? Sim. Dá pra ver diferenças nas ações, não só a questão do contraste em si, mas no ambiente de trabalho, por exemplo, quando um cristão que é cristão de fato, que não é um camaleão, ele resolve um problema no trabalho, alguma situação, ele tá mais tranquilo, mais... Favorável. É favorável, mas assim, não vai dar certo. Vai dar bom. Tô preocupado, mas vai dar certo. O cara que nem ou já desiste, ou xinga a beça, ou já tô ferrado. Tá. Você diz a diferença em como duas pessoas, uma que é cristã e a outra que é não cristã, vai lidar com a mesma situação. Isso, com a mesma situação. Uma adversidade do dia a dia. Isso, pode ser. E aí também tem o ponto de como essa pessoa que é cristã vai lidar com a pessoa que não é cristã. Sim. Que aí é que tá a grande diferença. Aí que começa a entrar os contrastes. Porque... Vamos lá. O fato de sermos cristãos, aquilo como você falou, não existe a chavinha de liga e desliga. Não existe certo? a chavinha. É por isso que eu nem gosto muito do termo crente. Eu não gosto muito desse termo. Vou ser sincero, eu não gosto. Fulano é crente. O que é crente? Vira muito banal, né? Crente não. Crente é quem crê. O que é crente? Não, crente é quem crê. Mas quem crê, sei lá, na figueira, quem crê no amuleto do pé de coelho, quem crê... Tem uma frase que é fala crente. Que até os demônios são crentes, crentes, né? O que querem ser crente? Nada. Agora, eu gosto do termo... do contexto, né? Não, eu gosto do termo cristão, porque eu acho que é mais específico. Específico, é verdade. Você é cristão porque você... Cristão tá na estrutura da palavra mesmo, é pequeno Cristo. Sim. Então, se você é cristão, você é um pequeno Cristo. O que significa... Não é porque você é um Cristo... É um Funko Pop de Cristo, não é isso? É que você é uma reprodução ou uma cópia, uma xerox... Não é validada, mas tenta copiar Cristo. Quem copia Cristo é um cristão. Ou quem tenta, imitadores. Então, por isso, pequenos cristos. E o crente é um termo muito geral, porque crente é quem crê em qualquer coisa. É verdade. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, para a gente aprender a conviver com diferenças no mundo, primeiro, a gente precisa entender que há diferenças entre aquilo que a gente pratica e a forma como as pessoas lidam com essas situações no mundo. É aquilo que a gente falou, né? Se somos cristãos... De uma pessoa cristã lidar com a mesma situação. Isso, que você falou antes. Só que de forma diferente. Porque se nós somos cristãos, significa que a gente deve basear as nossas decisões em Cristo. Sim. Como ele fez, certo? Se eu me deparo com uma situação na minha vida onde eu preciso... conversar com alguém de um povo diferente. Como Jesus fez? Aí a gente tem que ir lá, buscar nos evangelhos, entender... Aí pega casos lá, tem a mulher samaritana, tem Zaqueu, e casos diferentes. A mulher samaritana era uma mulher de um outro povo que era inimigo ou rival, digamos assim, do povo de Jesus. Tipo Brasil e Argentina. Tipo Brasil e Argentina. Zaqueu já era um homem de classe social diferente, e aí são situações específicas, situações que nos ensinam como lidar com as pessoas. E então a gente baseia, a gente pontua nossas decisões em como Jesus agiu. Acho que é a grande pergunta, assim, como que a gente
qual é a grande diferença de quem é cristão e para quem não é? É que a gente procura pautar nossas decisões em como Jesus agiu. Esse é o primeiro Isso. passo de ser cristão. E para isso a gente precisa saber como Jesus agiu. É. Como que a gente sabe como Jesus... A gente tem que ler a Bíblia, né? A gente tem que entender Aham, quais foram os passos de Jesus aqui na Terra pra gente trilhar os mesmos passos. aham. Acredito que seja isso, né? É Por verdade. isso que é imitador, por isso Imitador, que é cristão, pequeno Cristo. Isso. E aí o cara que é cristão, mas não sabe muito bem como Jesus, como Cristo agiu. Ou seja, o cara que é cristão, mas não procura entender os evangelhos. Então Começa nos é uma evangelhos, né? autodenominação que, tipo, eu me denomino cristã, mas, de fato, exercendo Aham. aquilo, você Sim, não tá sendo cristão. não está sendo, exatamente, não está sendo cristão. E aí vem para aquela questão da agenda política, agenda social. Parece que ser cristão é uma cartilha, é uma agenda. Uma agenda política, uma agenda social. Você abre ali. O que é ser cristão? É falar a paz do Senhor, é se vestir de tal forma, é ser Deixar o cabelo contra crescendo. o aborto, Um vestidão. é ser contra o aborto, é votar no Bolsonaro. Parece que tem um padrão de comportamento que hoje em dia as pessoas imprimem verdade. num papelzinho e falam: ó, se você seguir esse padrão de comportamento, você é cristão. Você é Virou um crente. estereótipo. E aí, a raiz da palavra, que é de fato ser imitador de Cristo, foge do sentido. Porque se você está sendo cristão por causa de uma agenda política e não por de fato ser imitador do que Cristo fez, e aí voltamos ao evangelho. Não só, tipo, política, mas social. Agenda assim, social, de... Uma conveniência, uma coisa, tipo... apenas por convivência, às vezes você se autodenomina cristão, mas é aquilo, só dá a paz do Senhor, mas quando chega em casa não tem as mesmas ações, as mesmas atitudes que Jesus teria em diferentes situações. Tem um livro, né, que o título é como é o que Jesus faria. Eu já li não, já vi esse livro. Eu esqueci o título certinho, mas é o que Jesus faria, acho que é em meus passos, ou em meu lugar. Então, a gente tem que ter sempre essa pergunta, esse questionamento. O que Jesus faria nessa situação? Exatamente. Aí a gente está sendo cristão. Exatamente. Começa daí, começa nesse questionamento. Start. E, de fato, precisamos saber o que ele faria. Então, eu acho que precisamos muito conhecer os evangelhos. Precisamos muito saber as atitudes de Jesus, o comportamento dele. Poxa, vamos pensar. A gente já tem 20 e poucos anos. Se a gente viveu 20 e poucos anos se denominando cristão, em 20 e poucos anos dá para aprender um pouquinho de 5 livros. Um pouquinho, né? Só não dá? É isso que eu fico pensando. E uma coisa que deveria já ser intrínseca da gente, assim. Já devia estar nas nossas entranhas, assim. A gente aprende mais profundamente tantas outras coisas que... Por exemplo, vamos ser sinceros aqui. Tem cristãos que sabem mais matemática, mas não se denominam matemáticos. Você sabe as operações básicas da matemática, você sabe uma derivada aí, sei lá. Vamos pegar, a gente sabe até onde você sabe mais ou menos. Derivada, integral. Me ensinaram, integral. Tu fez cálculo, fez? Fiz cálculo. Então, até cálculo a gente sabe. Nos denominamos matemáticos por conta disso? Não. Mas sabemos bastante. Pô, até cálculo é bastante coisa. É bastante coisa. Fazer uma derivada não é para qualquer um. Um gráfico bonitão, né? Não, nos denominamos matemáticos. Por que a gente tem essa coragem de se denominar cristão e saber tão pouco de Cristo? Eu parei para pensar isso agora, sabe? A gente tem essa audácia de falar, batendo no peito, sou cristão, tomei essa atitude hoje. Mas, cara, você conhece o cara que tu tá seguindo? Estou seguindo. E, claro, conhecer a Cristo não é só a informação, não é só a letra. Aí é que Agora tocou a música na minha cabeça. A música do RR. Beijo, RR Soares. Se você está assistindo a gente adora o seu programa Show da Fé. Assiste todos os episódios. Deve ter o quê? Uns 3.557 episódios, né? É muita coisa. Eu acho que é o programa mais antigo da TV brasileira. Bateu já o programa do Silvio Santos já. Com toda certeza. Porque o Silvio Santos já ficou um tempo sem gravar e agora... Não, e o Faustão também meteu o pé. Então RR tá... Firme e forte. Tá vendo? Troféu, abraço, RR. Tinha que ganhar um troféu imprensa. Ar. Seria Como é? Ar. So Ares.
É muito bom falar o nome dele em inglês. Suarez. Enfim, seguir a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. E precisamos conhecer. Primeiro ponto, precisamos conhecer. É verdade. E conhecer a Cristo não só pela letra, mas conhecer espiritualmente. Que é o mais difícil, acho. É verdade. Ou tão difícil quanto. É uma coisa que tem que caminhar junto com a outra, né? Você tem que conhecer as ações de Cristo, como também tem que ter conhecendo as ações de Cristo, você tem que saber por que ele fez isso. Porque não faz muito sentido você só ser um replicador de ações sem saber por que Jesus fez aquelas ações, né? Por que ele morreu? Por que ele veio aqui? Por que ele veio aqui? Exatamente. Começa daí, né? Caramba, por que ele veio aqui? Quando você passa a entender essas coisas, o porquê, pra que e como, você... É o único Deus, a gente sabe que ele é o único Deus que existe, mas se a gente pegar historicamente falando, é o único Deus que veio até a Terra para morrer. É verdade. De fato, de propósito. Não mesmo. Porque morreu acidentalmente, ou foi pego de surpresa por alguém, ou virou um herói, matou leões. Não, ele é a história mais humana que tem, né? Cristo é a personificação divina mais humana que a gente tem. É por isso que eu acho que é tão bonito, porque é humano. Então, ele não é tipo Hércules. Quando a gente entende isso, tem um olhar espiritual muito maior. Você ora diferente, você ora crendo mais, você ora com mais fé, já sabendo que tem alguém te ouvindo. Isso. Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12, Paulo fala que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, aí entra o Espírito com letra maiúscula, que provém de Deus. Recebemos o Espírito com letra maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, Deus já nos dá algo gratuitamente, a graça. E aí esse Espírito que nós recebemos, que não é do mundo, mas é o Espírito maiúsculo de Deus, ele vem para quê? Para que a gente possa conhecer a graça que já foi dada. É verdade. Só que aí quando a gente conhece ela, que é isso aí que você falou, conhecer a trajetória de Cristo e o propósito, né? De por que ele morreu, para que ele morreu, por que ele veio aqui. Qual o sentido de tudo isso? É conhecer a graça. É conhecer a graça. Né? Conhecer a graça. E a gente só conhece a graça com esse Espírito. Então começa daí, né? Por isso que um caminha com a outra. Caminha com o outro. É conhecimento da letra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Então tem que ter o Espírito. Caminhando junto. Que é uma coisa que a gente não adquire. A gente só tem ou não. Gratuitamente. Ou foi dado ou não. Enquanto isso, reiniciarei a câmera. Uhul. Manda um beijo pra quem... Manda um beijo pra Beth, tia Ilma. Manda um beijo pras pessoas aí. Beijo, tia Ilma, tia Leila. Tia Leila. Emily, que não tá aqui hoje, infelizmente. Jael também. Um beijo pra juventude. Aliás, ontem teve trilhas. Muito bom, muito edificante. Um beijo pra Érica, pro Wellington. Eu ia falar Wesley. Wellington. Um beijo pra Reinando em Vida. Muito bom. Enquanto o Thiago está ajeitando a câmera, eu tô mandando beijos aleatoriamente. Se você quer receber um beijo, deixa nos comentários, tá bom? Interage com a gente. Você não conhece nenhum membro da Reinando. Eu conheço, gente, mas olha só, deu tempo de você voltar aqui, foi o tempo suficiente. Ela mandou beijo para 3 pessoas. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. Ieda. Olha só, Ieda, tia Ilma, tia Ivone, Elizabeth, Aide, Lilian, mais quem? Lembra aí alguém? Monique, Érica, já foi. Leia, Carlos, Altair, Marina, Jardel. Vou voltar com uma lista aqui. Pega aqui o registro de membros. Cadê? Vamos começar por ordem alfabética. Próximo podcast. As crianças também, a Felipe, Júlia, Gustavo, Camila, essa galerinha toda tá assistindo a gente. Manu. Tem o Anderson, Ana Paula. Isso aí. Manu, Isabelle. Um grande abraço para todo mundo. Vamos lembrar todos? Mas um grande abraço para todos. Ariete, um grande abraço para Ariete. Tá bom. Tá, eu vou lembrando. Próximo episódio então, a gente bota a mulher do Google para falar. Pra mandar beijos. Não, vai ser igual no Oscar agora. É muita gente para mandar beijo, vai passar aqui os beijos. Já viu no Oscar? São muitos agradecimentos. Aí passa aqui embaixo os agradecimentos. Não faz sentido isso. Vamos lá. Então, primeiro, a gente já falou sobre essa diferença espírito e entender. Entender, a gente entende a graça, entende quem é Jesus de fato com esse espírito que ele nos dá.
E aí sim a gente consegue começar a compreender a diferença que a gente tem do mundo. O que é diferente em nós? Como que a gente interpreta como Jesus agiu? É verdade. E aí, segundo, a gente vai precisar aprender a separar o que é de edificação ou não. Voltamos para as caixas. Voltamos Caixas para as vermelhas e caixas. caixas verdes. E caixas amarelas, E que é a caixas caixa da amarelas. atenção, talvez. A caixa da dúvida. Mas, saber separar. Saber Porque, separar, vamos lá, 1 exatamente. Coríntios ainda, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Depois a gente vai ler isso aqui, o texto todo, né, que a gente comentou que seria legal a gente ler hoje. Sim. Esse texto de 1 Coríntios 10. Eita, passando ambulância ali voado na rua. Enfim, Acontece. esse texto de 1 Coríntios 10. Tudo nos é lícito, tá tudo aí à disposição, mas nem tudo convém. E aí a gente precisa saber separar. Com certeza. Mas aí saber separar. Quando a gente sabe separar, a gente grita assim, tipo, isso não me convém. E é do diabo. Você entendeu o que eu quis dizer? Gostou da minha encenação? Vamos ler 1 Coríntios 10 todo. Eu achei, Todo não, mas uma parte. achei deveras Vamos, espontâneo. gostou? Ah, foi legal, eu gostei. Me senti bem agora. Muita atuação. Mateus, nossa, que pequeno, João. Parecia Kristen Stewart. Romanos, 1 Coríntios. Coríntios, 1 Coríntios, peraí. Tá me atrapalhando aqui, eu tô sério aqui fazendo aqui. Tá sério. Gravação achando do o livro. podcast. Ai, Jesus. Miopia. Cadê? Travou isso. Gente, não é o vídeo que travou, é Não, o Thiago que eu tá travei. tentando ler. Não tô conseguindo ler, tá difícil aqui. Quer que eu leia pra você? Não, mas Não desista, você vai conseguir. aqui. Está aqui. muito bom. Vou botar aqui o selo da Samsung. Eu vou ler esse aqui, mas depois a gente lê um outro que também é interessante pra gente falar sobre isso. Tá bom. Tá, do 23 em diante, no 23 ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Acho isso aqui interessante. Comer de tudo, mas sem perguntar nada, por causa da consciência. Como é que funciona isso aí? Comenta isso aí. Que a gente comentou semana passada das Das festas juninas. Né? No último episódio. Uhum. E se é lícito, né? Se convém um cristão comer paçoca, comer milho no mês de junho, né? Se reunir com a família para comer paçoca e milho no mês de junho. No mês de junho. Né? Se é algum pecado, se é algo mal. Se é idolatria. Né? Ficou né? essa grande dúvida em relação às festas juninas. Isso. Né? Mas aí tudo é lícito. Tudo é lícito. Ali, você não estava adorando. Você se reúne para comer um milho junto com a sua família em junho. E você julho não tá agosto, necessariamente você adorando. não tá idolatrando ninguém. Você não pergunta. Você não... É aquela grande questão de escandalizar. Isso, não tá... Seu irmão ele te dá uma paçoquinha. É isso que Paulo fala aqui, ó. Se seu irmão te der uma paçoquinha, você vai perguntar se é de Cosme e Damião. Não pergunta. Se você souber já que é oferecido, que é de uma procedência. É o que ele fala que você antes. não pode comer, que você não deve comer, que não convém você comer, aí você não come. É verdade. Né? Eu vou ler aqui de novo na minha versão e com letra grande. 1 Coríntios 10, 23, com letras grandes de preferência. Esse texto é bom, ele explica legal. Tá bom. Ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Antes cada um busca o que é de outro.
Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Aqui estão alguns resultados. Gente, Caraca, eu levei um susto. Um outro episódio. Eu levei um susto. Enfim. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós. É aquela coisa, eu posso almoçar na casa da minha tia, que é espírita ou é católica. Tem isso, tem muito cristão que tem ainda essa mente. Comei de tudo que puser diante de vós sem perguntar nada por causa da consciência. Você sabe o que está na tua cabeça. Você sabe a quem você adora, gente. Não é comer o arroz com feijão da tua tia que é espírita. Um pedaço de stand-up que é até um engraçado. É um rapaz espírita, né? Aí ele tava falando que é engraçado isso, porque esse preconceito em relação ao espiritismo e tudo mais. Aí ele falou assim, não... que ele encontrou uma senhora, aí que ela viu o cordão dele, achou que bonitinho. Não, isso aqui é cordão de não sei o quê, que eu sou espírita, mas ela... Do nada, assim, né? E aí, ó, agora sim, no 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa também da consciência, porque aí você vai estar tendo consciência do que você está fazendo. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aí no 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Interessante isso aqui. Se com graça participo. Ou se a gente então fizer aqui uma festa junina dando graças ao Senhor Jesus Cristo, comendo milho e agradecendo a Deus por tudo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças, naquilo pelo que dou graças. Aí no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. No versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos. Trazendo para os dias de hoje, portai-vos de modo que não dê escândalo nem aos evangélicos, nem aos que não são evangélicos, nem à igreja de Deus. No versículo 33, como também eu em tudo agrado a todos. Pegado isso aqui, é bem pegado, porque na igreja evangélica não gostam de falar isso aqui, não. E é Paulo que está falando, não sou eu. Parece, se você traz para um contexto diferente do que de Paulo fala, parece até a questão da conveniência, mas não é. Não é diferente, é diferente. Eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Aí é consciência, aí é conveniência. Isso. Não porque você também está afim de estar ali. Não porque você está afim de praticar também. Você não agrada a eles a isso. Pelo próprio proveito. Não. Mas buscando o proveito de muitos, para que assim possam se salvar. Então, quando você está numa roda de amigos que não são evangélicos, você, sei lá, vamos supor que eles estejam bebendo bebidas alcoólicas, para ser mais exato. Bebendo bebidas alcoólicas. Você não vai beber, por conta da sua consciência. Mas o que Paulo está falando aqui? Portai-vos de modo que não deis escândalo. Vamos supor que é um aniversário. Teu amigo te convidou para um aniversário e ele não é evangélico, a família dele não é evangélica e tem pessoas bebendo. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Mas todo casamento, seu pai é crente, não era para ter bebida. Isso é escândalo. Isso está dando escândalo à igreja. Mas por que você vai se portar desse jeito, de modo que não dê escândalo? Como também eu em tudo agrado a todos. Versículo 33, Paulo fala isso. Quando você vai lá, e aí teu amigo te chama para orar, Melissa. Você tem um amigo, ele pode ser que talvez ele seja evangélico, mas a família não é. E aí ele te convida para uma festinha de aniversário da filha dele. E tem bebida alcoólica nessa festa. Apesar de ser de criança, mas os adultos estão bebendo. Né? Não sendo nada ilegal, assim, os adultos estão bebendo. Você vai criticar esse seu amigo, obviamente você vai chegar lá, você não vai beber. Por causa da sua consciência.
Lógico. Óbvio. Mas você vai escandalizar a situação? Apontar O dedo? tipo, apontar. Poxa, cara, Você não é bebida, crente? cara, você é crente. Mas o Cara, nem isso é tá delicado, bebendo, isso é muito delicado, porque eu entendo que as pessoas fazem isso, muita gente faz isso, achando que tá fazendo algo bom, mas você tá escandalizando. É, porque, olha só, você tá apontando... Ele não tá errando, ele não tá pecando, ele não tá bebendo. Uhum. Tu viu ele E cometendo mesmo algum que ele erro? tivesse, a gente não aponta Não pode erros apontar assim, assim, É isso gente. isso que é o escândalo. A gente não escandaliza, a gente não pode escandalizar, a gente tem que procurar agradar, inclusive esse amigo que não é evangélico, inclusive a família dele que tá bebendo. Ah, Por que que a gente tem que procurar agradar eles? Não buscando o nosso próprio proveito. Não porque eu quero entrar porque ali é na turminha e conveniente. também. Eu gosto de estar nesse meio, eu quero beber também um copo. Não, não é Aí, para o seu só um proveito, copinho, só pra socializar. mas buscando o proveito deles, para que eles, através de você, possam ser salvos. E é até polêmico falar isso, porque tem muito aquilo que alguns cristãos que confundem demais isso. Da gente estar num lugar, tá convivendo com pessoas diferentes e... Fala assim, não, aquele lá não era crente? É. Aquele fulano ali que tá com os outros ali? Isso. Aquele ali, não é crente mesmo? Aham. Pô, mas tá com aquele Tem que pessoal... saber se portar. Tá com aquele pessoal, não sei o quê. Aham. Aí, as pessoas já apontam, mesmo Uhum. você convivendo com pessoas diferentes, Isso. tendo amizades que são diferentes e tudo Até mais. família. Vamos pensar que pessoas. Quantidade de gente que deve estar ouvindo a gente, assistindo a gente, que é o único cristão na família. Isso. Pode E ser que recebe seja, milhões de críticas. Pode ser que seja inevitável uma pessoa não conviver com Aham. pessoas não cristãs. Pode ser que seja o único meio social daquela pessoa, tipo a família. E é natural, gente. A gente vai conviver com pessoas não cristãs no Sim, trabalho, na sim, escola, lógico. e são pessoas. É isso que é a ideia. A gente não agir de forma que trate essas pessoas. Segregue. A gente não vai ensinar o evangelho a ninguém chutando o copo de cerveja dessa pessoa, ou dando um Chutando peteleco assim. Chutando não. a Santa na TV. Chutando a Santa na TV. Não. Não dá, não Pelo tá amor errado, de Deus, gente. Pelo amor de Cristo Jesus. Evangelho é exortação, como diz Paulo. É ensinado aos poucos. Enquanto isso, abrirei a porta para o pessoal que está ali. Tá chegando, né? Manda mais beijos, Melissa. Manda mais beijos, por favor. Beijos. Cadê, irmão Carlos? Beijo pro irmão Carlos. Já mandou? Que bom, graças a Deus. Um abraço pra irmã Leia. Um abraço pra quem mais, Thiago? A gente já mandou um abraço dessa. Vou repetir nomes aqui daqui a pouco, gente. Agora eu tô sozinha aqui. Muito bem. Paz do Senhor. Amém. Que bom. É isso aí, gente. O bom de ser ao vivo, que é assim mesmo. Ao vivo. Cadê o carro? Como você está, Thiago? Eu tô depois bem, de- você está bem? Tô bem, graças a Deus. Tô bem, estiquei os joelhos. Esticou os joelhos. E aí, em tudo, como o Paulo fala aqui, ele procura agradar todo mundo. Não agradar no sentido de passar a mão na cabeça em relação aos erros das pessoas. Que bonitinho. Mas, Tadinho, que tá bonitinho, errando. tadinho. Tá com um Não, copo de cerveja na mas mão. agradar sabendo que isso vai ser o ponto de partida para no futuro você salvar essa pessoa, você É a trazer essa sementinha. pessoa, é a sementinha. Até porque se a gente agir de forma hostil, essa sementinha não vai ser plantada. Com Você só certeza. vai afastar as pessoas. A terra vai ficar sequíssima. Não vai surgir nada. Fica sequíssima na hora a terra. Nem adianta. E aí, voltando aqui aos nossos tópicos, depois que a gente, então, sabe discernir, é consciência, como Paulo fala. A gente faz por consciência, a gente não faz por consciência. Para não sim. escandalizar e tudo mais. Outra coisa, a gente precisa manter sempre uma boa conduta. Conduta. A palavra é difícil de entender. O que é conduta? Conduta. Conduta é o que conduz. É que tá sendo conduzido, tá sendo feito. Primeiro a gente tem que ter domínio próprio. Domínio próprio. Isso aí, pra saber conduzir. Não dá pra conduzir um caminhão desgovernado. Um veículo automotor. É igual aqueles filmes da Sandra Bullock, lembra? Que ela ficava num trem e perdeu o freio. Nunca viu, não? Como é que é? Velocidade máxima. Velocidade máxima. Passava muito na sessão da tarde, assim.
Eu gosto O daquele do primeiro, se trem. eu não me engano, é o do Encontro. ônibus. Eu gosto do Ela trem. tá num ônibus e aí perde o freio. E, gente, eu não sei. Eles não tinham estratégia de dar arrastadinha no Tem ônibus que- assim na parede. Tem que é do trem, né? E fica Incontrolável. 2 horas e meia de filme o ônibus andando pra frente sem freio. 2 horas. Aí tem um que é o trem, aí tem um que é o navio. Ah, gente, 2 horas e meia lá o navio. Eu não Sem chego freio. mais perto. Joga âncora, não sei, eu não sei, não entendo de navio. Beijo, Natan. Aí, domínio próprio é importante. Como o Paulo fala aqui, 1 Coríntios 6, que a gente já leu, no final ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É verdade. Tudo está à sua disposição, mas você não pode deixar que as coisas te dominem. Tem que ter o domínio próprio. A gente faz ou Aí não aquilo faz que por A consciência. gente falou, né, do Espírito Santo, tá? Andando lado a Tadinha, lado. Exatamente. Você tem que ter o domínio próprio, que é o fruto do Fruto do Espírito. Espírito Santo. Agora, essa coisa de se misturar. A gente também tem que saber quem são os amigos de verdade. Paulo ele fala ainda em Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Más conversações, ele não fala necessariamente de maus amigos. Ele fala de Uma má conversação Isso. pode ser, inclusive, com uma pessoa que aparentemente tem uma excelente conduta. Ah, fulano é crente, é pastor. Uma má Crentíssimo. conversação pode surgir daqui também? Pode. Pode. Tem cuidado. Uma conversa torta, uma E aí conversa manivelada. Aí você tem que o quê? Separar. Porque Saber elas separar. corrompem os bons bons costumes. Independente de onde vem. Não é só De quem do seja a mundo. pessoa, Independente de quem seja e de onde vem essa pessoa. E vamos lá, vamos dar seguimento. Continuando com o nosso tema aqui. Fala aí, próximo tópico. É aquilo que você falou. Não precisamos de proibições. Tudo é lícito. Mas... Precisamos de consciência. Exatamente. Não proibição, Não mas Eita, exatamente. coisa mais difícil. Vamos lá, você que é mamãe, você que é papai, que está nos assistindo. Você não quer que a criança ela coloque a mão, por exemplo, no controle remoto da TV. Você tem 2 possibilidades. Primeiro, você explica todo o funcionamento do controle remoto ou o básico que a criança alcança saber e que isso pode danificar ele. Ou você bebe o Yakult na frente... Ou você, a segunda possibilidade é você falar que aquele controle remoto, se a criança encostar, ela vai ser teletransportada pro bicho papão, para o fundo da cama e o bicho papão vai engolir ela. Como que é o mais fácil? Quais são as opções? Qual opção é a mais fácil? Geralmente o pessoal segue a 2, assim, sempre uma proibição muito absurda. Você não pode ir ali porque como é que é o sete pele? O 7 pele vai te pegar e vai... É muito mais fácil ensinar por proibição, que não é ensinar, mas doutrinar por proibição, do que ensinar a pessoa a desenvolver uma consciência. Isso, agora não só falando de crianças, mas até falando de cristãos novos convertidos. É muito mais fácil você não pode. pegar o pecado de uma pessoa e falar que se ela cometer aquilo ali de novo, ela vai pro quinto dos infernos. É muito mais fácil você falar isso do que você explicar o conceito de consciência, de fazer por amor ou de deixar de fazer por ausência de amor. É verdade. É complicadíssimo ensinar. É muito mais fácil ensinar, entre aspas, pelo medo, doutrinar, né? Pelo medo de alguma coisa por trás, né? Isso. Do que ensinar. Do que de fato ensinar por amor. É, isso aí. Vou reiniciar a câmera. Novamente. É isso. Ainda bem que não viram minha cara, eu acho. Espero que sim. Melissa demonstrando um total de 0 talentos pra encher linguiça. Com certeza. Não sabe. Tem que render, Melissa. Tem que render. Tipo, tudo bom. Oi. A gente já deu 300 beijos hoje. E aí, Colossenses, no capítulo 2, versículo 20, diz: Se, pois, estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo.
tais como não toques, não proves, não manuseies. Se você já está, assim como Cristo, morto quanto aos rudimentos do mundo, por que você ainda precisa carregar uma listinha de coisas que você deve ou não fazer? É verdade. Se você já é nova morreu para criatura. isso. É uma grande pergunta. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. As proibições. É verdade. Olha que interessante, para que serve proibição? Para nada. Ele fala aqui, se você já morreu com Cristo, já ressuscitou com ele, morreu para o mundo, por que você ainda carrega proibições? Tecnicamente, se nós ressuscitamos com Cristo, como ele fala, somos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo e a porta da igreja está se abrindo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir de agora, a gente deve viver com consciência. Não é isso? É verdade. Então, para a gente fechar, 2 Coríntios 6:3, Paulo ele completa falando, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, viver no meio não evangélico requer muito cuidado. A gente não deve divulgar o evangelho. A gente não deve convencer ninguém sobre o evangelho. A gente deve apenas divulgar. Não é uma venda, não é um comércio. Não é um marketing. Não é um marketing, exatamente. A gente precisa convencer ninguém de nada. Quem conversa é o Espírito. Exatamente. Nosso papel é apenas divulgar. Somos divulgadores. E para isso, para a gente divulgar algo, a gente precisa que as pessoas nos ouçam. Para elas nos ouvirem, a gente precisa saber lidar com elas. Com certeza. Não é dando lições de moral, não é com listas de proibições e arrependimentos, porque isso é passado. Não é chutando o copo. É exortação, é com o tempo, é plantando pequenas sementes. É isso. Ora pra gente acabar, Melissa. Tá bom. Senhor Deus e Pai querido, Pai amado. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esse episódio, Senhor Jesus, por termos gravado esse episódio e que essa mensagem possa tocar o coração de cada um que vai assistir ou vai ouvir esse podcast, meu Deus. Que nós possamos ser cristãos melhores, Senhor, daqui para frente. Que possamos saber conviver com as diferenças entre as pessoas e a diferença entre nós mesmos cristãos. Que a gente possa, cada vez mais, saber evangelizar melhor, meu Pai, e divulgar melhor a Tua palavra, as Tuas boas novas, meu Deus. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Avivados fica por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau.